A única forma que nós podemos ser filhos de Abraão, the only way to have the blessing of Abraham, a única forma que nós podemos ter a bênção de Abraão, the only way to belong to Israel, a única forma que nós podemos pertencer a Israel is through faith in Jesus é Christ. por fé em Jesus Cristo. The only way to be saved is through his atoning death, A única forma de ser salvos é pela morte expiatória de Cristo, through his sacrifice on the cross, pelo seu sacrifício na cruz, where he took upon himself the punishment we deserve. onde ele tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. But now in the verses before us, Paul answers another question. Mas agora, nos versículos que nós veremos, Paulo responde uma outra pergunta. And here's the question. E aqui está a pergunta. Why not be circumcised anyway? Por que não ser circuncidado de qualquer forma? Now listen closely to what I'm saying Agora, here. ouçam bem o que eu estou falando. Circumcision isn't required for salvation. Circuncisão não é um requisito para a salvação. But why not be circumcised by faith? Mas por que não ser circuncidado pela fé? We don't believe baptism is required for salvation. Nós não cremos que batismo é um requisito para a salvação. We don't merit salvation by being baptized. Nós não colocamos algum poder meritório de salvação no batismo. But we still think we ought to be baptized. Mas mesmo assim, nós cremos que nós devemos ser batizados. Jesus commanded it. Jesus mandou isso, ordenou isso. Why not follow the same procedure for circumcision? Por que não, então, fazer o mesmo procedimento com circuncisão? Why doesn't Paul say this? Porque Paulo não diz o seguinte: Circumcision can't save you, circuncisão não pode salvar você. but you should still do it and trust in God. Mas mesmo assim, você deve fazê-lo por confiar em Deus. That's the question he answers in chapter 3, verses 15 through 29. É essa a resposta que ele dá no capítulo 3, versículos 15 a 29. So I know it takes some time, but let's read those verses. Eu sei que toma um pouquinho de tempo, mas vamos ler esses versos. Gálatas 3, 15 em diante. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Now, this isn't the easiest passage to understand.
Agora, esse aqui não é o texto a passagem mais fácil de se entender.